Olá, seja muito bem-vindo. Imagine a cena: o seu pastor, o seu líder olhou para você e falou assim: Olha, na próxima semana eu quero que você traga uma palavra aqui para a igreja, porque eu sinto que você pode ser usado nessa área aí da palavra. E você tremeu na base, você não faz a mínima ideia de como fazer. É a primeira vez que você vai ministrar a palavra, vai ter essa honra, esse privilégio. O dia está chegando e você não sabe como fazer. Pois bem, deixa eu te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar de forma muito simples como preparar uma pregação. Eu vou chamar pregação, alguns lugares chamam ministração, mas como o termo mais conhecido é pregação, eu vou chamar pregação, tá certo? Eu vou te ensinar aqui de forma muito simples como fazer. Existem vários tipos de pregações, mas eu vou focar naquela que é a mais utilizada e que é aquela que eu mais gosto. E muitos pregadores preferem esse tipo de pregação, que é a pregação expositiva. Então vamos lá, pegue seu papel e caneta, anota comigo aí que eu vou te explicar aqui passo a passo, de forma simples e rápida, como que você vai, claro, ser usado por Deus na palavra. Agora tem um detalhe, existe a parte espiritual, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Claro que você deve orar, conversar com Deus, manusear a Bíblia, enfim, para Deus te dar uma direção para uma palavra, caso o pastor não já tenha estabelecido um tema, beleza? Mas vamos lá. Mas na prática, como preparar uma pregação de forma simples e prática? Bom, eu separei aqui um slide para a gente poder compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos lá? Deixa eu tentar facilitar aqui para a gente, pessoal. Aí, como preparar uma pregação expositiva? Bom, a pregação expositiva, ela se divide em três partes. Três partes. Quais são essas partes? Basicamente, ela se resume no seguinte: você vai ler o texto, você vai explicar o texto e você vai aplicar o texto. Ler, explicar e aplicar. Simples assim. Você vai pegar um texto, aquele que Deus colocou no teu coração, você vai ler aquele texto, você vai explicar o texto e você vai aplicar o texto. Agora, eu tenho algumas dicas importantes para você aqui, ó. Vamos comigo? Vou dar aqui um exemplo para você aqui, ó. A famosa história da mulher do fluxo de sangue. Imagine que você vai preparar uma palavra baseada nessa história dessa mulher. Ah, uma dica importante. Se você está começando agora a ministrar, é muito importante que você foque em passagens, em palavras do estilo, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, a cura da filha de Lázaro, perdão, de Jairo, a ressurreição de Lázaro, porque essas passagens vão te dar margem para você trabalhar em cima delas e extrair daquele texto muitos ensinos. Porque se você for focar em textos pequenos ou em versículos, isso vai te dar um trabalho muito grande e você vai quebrar muito a cabeça. Então, foca nessas passagens assim um pouco maiores, porque isso vai te dar muita facilidade, tá certo? Vai te ajudar bastante. Eu vou usar aqui esse exemplo da mulher do fluxo de sangue, porque é um texto muito conhecido. Primeiro, ela está registrada tanto em Mateus, capítulo 9, como em Lucas, capítulo 8. Mas você, primeira coisa que você vai fazer, tá no meu coração a história daquela mulher, beleza. Você vai estudar esse texto. E você vai ler Mateus, vai ler em Lucas, beleza? Você vai perceber que Lucas, ele traz mais detalhes do que Mateus. E aí existe uma história por trás disso. Lucas era médico, como médico, e em caso de alguns milagres, ele classifica com mais detalhes alguns milagres de Jesus. Então, vamos escolher o texto de Lucas, que está em Lucas capítulo 8, bora para a gente poder trabalhar. Agora, é importante que você tenha um tema para a sua mensagem. Por quê? Porque esse tema vai fixar no coração das pessoas. Por exemplo, eu usaria, e eu vou usar aqui no nosso exemplo aqui da mulher do fluxo de sangue, o tema para a palavra seria o dia do basta. Por que o dia do basta? Você vai entender daqui a pouco. Escolha um tema inteligente. Não faz sentido você escolher um tema sem lógica, sem sentido algum, mas um tema que, logicamente, tem a ver com o texto, tá certo? Você vai entender por que eu escolheria, por exemplo, o dia do basta, para esse caso. Já já você vai entender. Segundo, leia e estude o texto em várias versões da Bíblia. Isso é muito importante. Você pode ler na NVI, na linguagem de hoje, na João Ferreira de Almeida. Eu sei que a grande maioria das pessoas usam a João Ferreira de Almeida, mas eu recomendo que você
ministre ou pregue usando a NVI. Por quê? Porque a NVI é aquela tradução que está no meio do caminho. Ela não é tão complexa como a João Ferreira de Almeida, não é também tão simples como a linguagem de hoje. Ela está ali no meio. Então está fácil para as pessoas entenderem o texto de forma coerente. Eu gosto muito da NVI por causa disso. Mas estude e leia em várias versões. Por quê? Porque você vai, tirar dúvidas. Por fluxo de sangue, mas o que é um fluxo de sangue? E aí vem a segunda questão aqui, aliás, a terceira. Faça perguntas ao texto. Gente, a melhor forma da gente aprender a Bíblia é fazendo perguntas para ela. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofreu de um fluxo de sangue. Mas o que é um fluxo de sangue? Aí você vai ler em outra versão, vai entender que ela tinha uma hemorragia. Ah, tá. Hemorragia. Então veja, basta você, é só você ler em versões diferentes que você vai entender. Até para você poder pregar. Imagina você pregando, gente, a mulher do fluxo de sangue, o povo, mas o quê? Como assim, fluxo de sangue? O que é isso? A mulher sofreu de uma hemorragia. Agora ficou mais fácil, você está entendendo? Então, quando você faz perguntas ao texto, você vai extraindo aqui, cada versículo você vai extraindo o melhor deles, como um garimpeiro, né? Você vai ali tirando ali aquelas riquezas. E você vai passeando por ele, vai fazendo perguntas. Espera aí, por que a mulher veio por trás da multidão e não pela frente? Tem explicação para isso. Por quê? Porque ela tocou na orla do manto de Jesus. Enfim, você vai fazendo as perguntas para o texto, pesquisando a respeito do assunto, e aí você vai enriquecendo aquela mensagem, porque, acima de tudo, a igreja tem que aprender a palavra. Não é só você ler ali. Qualquer pessoa pode ler, mas você tem que explicar para as pessoas para que elas possam aprender a respeito daquele texto. Beleza? Vamos seguir? Em cada versículo, anote aplicações. Eu vou daqui a pouco te mostrar aqui na prática, mas é importante, por exemplo, o seu caderninho, o tablet, ou o programa que eu vou te mostrar daqui a pouco, um programa que eu uso, assim que é muito eficiente para mim. Você pode anotar ali o versículo e a aplicação daquele versículo do lado. Vou te mostrar um exemplo já já, tá certo? Mas versículo por versículo, a igreja vai amar, porque vão aprender muito a respeito dessa palavra. Olha, e a última dica é: seja fiel ao texto e ao tema que você escolheu. É um erro muito clássico de pregadores, especialmente iniciantes. Começar no texto, daqui a pouco vai para outro texto que não tem nada a ver, depois vai para outro que não tem mais nada a ver com nada a ver, e daqui a pouco vira uma salada de frutas e ninguém entende nada do que ele falou. Seja fiel ao texto. Você vai ensinar sobre a mulher, vai extrair lições da mulher do fluxo de sangue, então foca no texto, foca nela e pronto. Entendeu? É muito complicado quando a pessoa começa a falar da mulher do fluxo de sangue, daqui a pouco ele está falando da figueira de Zaqueu, daqui a pouco ele está falando do mar que Deus abriu, aí daqui a pouco é aquela loucura e ninguém entende o que ele está falando. Seja fiel ao tema e ao texto. Isso basta. A igreja vai ser abençoada, vai ser edificada. Agora eu quero te mostrar na prática. Aqui, Conheço o aplicativo OneNote. O OneNote, eu particularmente eu uso. Por quê? Ele é um aplicativo que todo mundo que tem Outlook, né, o antigo Hotmail, né, tem esse aplicativo, porque ele fica automaticamente lá no canto. Ele é do Windows. Quem tem um Windows tem o Outlook e vai ter também o OneNote. Ele é um caderno digital, onde você faz anotações. Por que eu gosto dele? Eu gosto dele porque eu escrevo no computador, automaticamente ele aparece aqui no meu celular ou no tablet. Então, eu manuseio no computador, digito, copio, colo, tal, e automaticamente ele vai aparecer. Ele vai servir aqui para mim, tanto no celular quanto no tablet, sem muitas dificuldades. Então, isso ajuda bastante. E você consegue escrever muita coisa. Eu peguei esse texto, e eu vou ser bem rápido aqui para o vídeo não ficar longo, e para te mostrar na prática como é que eu faço em uma pregação expositiva, eu vou te mostrar aqui no OneNote como é que funciona, tá certo? Deixa eu botar aqui na tela aqui. Vamos lá. OneNote, aqui, abrir. Ela já começou aqui de cima, certo? Deixa eu tentar aqui ampliar aqui para ficar mais fácil para você poder entender. Certinho? Tá um pouquinho maior agora? Beleza. Vamos lá. Aqui o OneNote, certo? Que eu estou usando. E eu tenho aqui um tema. Qual o tema? O dia do basta. Por que o dia do basta? Porque aquela mulher, ela sofreu 12 anos. Ela falou assim, chega.
eu vou até onde Jesus está. Ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela falou assim, eu vou lá, eu preciso dar um basta nessa situação. O detalhe é que a história dessa mulher se encaixa dentro de outra história. Jesus está indo para a casa de Jairo curar a filha dele. E a mulher entra no meio da história, tá? Por isso que o texto, a gente começa aqui ó, em Lucas 8:41, mas ele vai seguindo aqui da seguinte forma. Eu marquei aqui, por exemplo, aqui, ó como é que eu costumo fazer. Eu deixo o versículo de uma cor. Claro que isso você vai ler para a igreja, o texto bonitinho, completo, mas na hora de explicar, lembra que presta atenção, lembra? Você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, certo? Então eu já li o texto completo. Agora eu vou explicar o texto e extrair lições desse texto para a igreja. É assim que funciona. E para isso eu uso essa ferramenta aqui. Ó, eu tenho aqui, versículo 43, por exemplo. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Atenção, igreja, vamos lá. O que eu aprendo com isso aqui? Aí eu começo aqui a explicar para a igreja. Essa mulher lutou contra a enfermidade por 12 anos. Há quanto tempo você vem enfrentando esse problema? É natural que há pessoas que estão enfrentando dificuldades. E se você está focando nisso aí, em ensinar como lidar com os problemas da vida, então você vai pensar o seguinte, peraí, eu vou aplicar isso à vida da igreja. A mulher sofreu 12 anos. E você? Quanto tempo você está sofrendo? Quem sabe você está sofrendo aí há 1 ano, há 6 meses. Ou seja, chega um momento que vai acontecer um milagre na sua vida. Você tem que crer, tomar posse. Aqui outra lição que eu tiro desse versículo. Aqui, ó. Eu anoto aqui embaixo, ó. Ela investiu nela todo o recurso, porque o texto diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. E você? Você investe em você? Você costuma investir em sua vida? Aí você vai ensinar a igreja esse princípio de investir na própria vida. Especialmente mulheres. As mulheres, elas costumam investir muito nos filhos, no marido, em outras pessoas e não investe nela própria. Então ela gasta com os filhos, ou seja, quanto tempo faz que você não falou assim, esse recurso eu vou investir em mim, vou investir na minha saúde, vou investir no meu conhecimento, vou fazer esse curso, ou seja, quanto que você investiu em você? Ora, esse ensinamento você tirou de onde? Desse versículo. A mulher, ela não teve dó, ela gastou tudo com os médicos, ela investiu tudo que ela podia nela. Veja que você vai, do próprio texto, gente, você vai extraindo ensinamentos e aplicações para a igreja. Olha como é simples. Agora, claro, você tem que ler, reler, analisar, estudar, para chegar a essa conclusão. Mas não é o fim do mundo. Versículo 44. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do manto e imediatamente cessou a hemorragia. A multidão era um problema para ela. Por que era um problema? Então, ela não podia, você vai estudar e você vai perceber que por causa da enfermidade dela, ela não podia publicamente estar ali diante de pessoas. O que ela fez? Ela usou uma estratégia inteligente, ela veio por trás da multidão. Ela foi sábia. Veja que para chegar perto de Jesus, ou para quem quer um milagre, se há um impedimento, use a estratégia. E você? Qual a estratégia que você está usando para enfrentar essa situação? Quem sabe é só você mudar a estratégia. E aí você pode usar um exemplo, você pode usar aí um testemunho, algo desse tipo. Vocês estão compreendendo como que funciona? Pega o texto e aplica o texto. Traz o ensinamento desse texto para as pessoas. Ao tocar na orla do manto, ela já estava prostrada. Olha, tem vitória que só virá com o rosto no pó. Ou seja, ela tocou na orla. Olha o detalhe do texto, gente. Ela tocou aqui, ó, na borda do seu manto. A borda fica onde? Lá embaixo. Então ela se jogou, ela estava prostrada naquele momento. O milagre aconteceu com a mulher prostrada. E aí você vai ensinar o que é a igreja? Tem vitórias que só vêm quando você se prostrar. Você tem coragem de se humilhar diante do Senhor? E aí, pá, você ensina sobre isso. Sobre se humilhar, sobre buscar o Senhor, não ter vergonha de adorar a Ele, enfim. Olha aí, olha quantas informações dentro do texto. Você está entendendo? E aí eu não vou, se eu for ler tudo aqui, vai ficar enorme
esse texto, tá? Essa palavra, esse vídeo. Mas veja só, você conclui, depois de tudo isso, você vai concluir aqui, fechando a mensagem, fazendo perguntas para a igreja. O que impede você de se aproximar de Jesus hoje? Quem sabe tem ali pessoas que não são cristãs ainda. Então imagina, peraí, o que é que impede você? Qual a multidão que impede? Qual a dificuldade? Aquela mulher ela usou uma estratégia, se aproximou de Jesus. E você? Ou seja, sempre motivando, encorajando a igreja, as pessoas a reagirem, a tomarem uma atitude. Tome uma atitude agora. Então, observe o seguinte, gente. Eu estou ensinando aqui para vocês, de forma bem simples, como que você vai pegar um texto, você vai estudar, vai ler, vai conhecer o texto e vai fazer aplicações à vida pessoal das pessoas. Infelizmente, eu sofri muito no meu início de caminhada. Ainda hoje eu sofro um bocado, mas no começo, gente, eu sofri bastante na hora de aplicar o texto, porque eu não sabia como fazer. Eu simplesmente travava. Então tinha aquele texto assim, mas peraí, tudo bem, eu lia o texto bonitinho, o papai explicava, olha, isso era assim, mas na hora de aplicar na vida das pessoas, eu sempre tive essa dificuldade. Eu entendo você, mas fica tranquilo, eu estou há 20 anos fazendo isso e eu ainda não sei fazer bem feito. Estou me esforçando, a gente está melhorando a cada dia. Então eu quero desejar a você que você, assim, possa fazer com muita alegria aquilo que Deus pôs no teu coração. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui sobre como preparar uma mensagem, por aí vai. Lembrando, escolha textos bacanas, textos assim que você conheça, não vai inventar a roda, não vai querer ministrar sobre coisas que você não sabe ou não entende ainda. Respeite o tempo. A obra quem faz é o Espírito Santo. Pode ser que você lendo o Salmo 23, explicando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ali Deus vai trazer um milagre, uma libertação na vida de uma pessoa, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. Por isso é importante falar com ele, orar com ele, apresentar a ele a palavra, tudo que vai acontecer. Porque enquanto você ministra, o Espírito Santo vai tratando com as pessoas de acordo com a palavra que vai sendo ministrada. Gente, é uma parceria maravilhosa. Pois bem, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco longo, mas eu espero ter ajudado você. Se você tem alguma dúvida, por favor, põe nos comentários aqui que eu quero responder e ajudar você para que você possa estar ministrando a palavra com poder e com graça. E não recuse esse convite, sabe por quê? É um privilégio, é uma honra a gente ser um canal de Deus para ministrar as pessoas, para levar a palavra às pessoas. Tá bom? Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, por favor. Ou, se você ainda não curtiu, dá um like aí para que o YouTube mostre a mais pessoas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Para a glória de Deus.